Olá, sejam bem-vindos ao canal de Helder Ribas, Paixão por Trens. E hoje nós vamos abrir uma caixa de um lançamento da Frateste 2020, a locomotiva RS. E não serão apenas uma locomotiva, mas 4, a RS3 da Rede Ferroviária, a da Central do Brasil, a RSC da Companhia Paulista e a RSC da FEPASA. Serão 4. Então acabaram de chegar aqui hoje. E nós vamos abrir, verificar, acompanhar, comparar. E vamos lá. Antes, não se esqueçam de fazer inscrição no canal e dar o like, para que continue recebendo as novas notificações e futuras publicações. Muito obrigado. Então vamos aqui abrir a nossa caixa do nosso lançamento. E tem até um auxiliar aqui, lá estamos vendo a patinha dela, a nossa gata ferromodelista. A curiosidade grande. Vamos lá. Primeira caixa, a segunda, a terceira e a quarta. Está aqui a primeira embalagem. Locomotiva clássica contemporânea Frateste. O material da embalagem está um pouquinho diferenciado. É um papel mais resistente, um papelão, quase um papelãozinho. Informações da fábrica, a referência do modelo e atrás aqui mais alguma coisa sobre a nossa fábrica, nossa Frateste. Ao abrir, já percebe-se que ela veio encaixada em um molde de plástico, dando segurança ao transporte do modelo e até para que você possa guardar com tranquilidade esse modelo. Não tem a tampa aqui em cima, não tem a tampa, a própria caixa. Vem separado aqui os itens dos gradis, são em plástico, bem fininhos, bem verdade, mas são plástico. Alguns acessórios, a buzina. Vou ver se eu paro aqui para a câmera fazer o foco. Junto do manual da locomotiva, volante de freio, a buzina, e aqui está nossa primeira locomotiva, RS3 Central do Brasil. De cara, observando o modelo, já se percebe o capricho na montagem da matriz, onde foi feita a injetora do plástico, modelo. As venezianas são muito bem detalhadas, muito delicadas. O símbolo da Central do Brasil não é aplicado, ele é pintado, não é um escudo como existia na FA1 antiga, mas ele é pintado em cima do modelo, aqui é liso, tá ok? A parte, um farol único, essa aqui é a famosa papa amarelo da Central do Brasil. Outro lado dela, também pode observar, as escadas são, na verdade, injetadas do plástico, não são metálicas aplicados, não são, ok? O engate é de gancho, com o detalhe que ele é aplicado direto no corpo da locomotiva. O engate não está conectado ao truque da locomotiva. É o mesmo sistema daquelas AC44i.
Então, com isso aqui, facilita a colocação futura pelo modelista dos engates do estilo Caddy americano. O que mais podemos observar aqui? Essa peça aqui aplicada na ventilação, refrigeração plástica. A numeração da locomotiva é bem nítida, bem delicada. O truque dela, mostrado aqui, foi muito bem detalhado no molde e foi feito pela Fratech. Você vê também, inclusive, não sei se vai aparecer na câmera aí, o tanque aqui embaixo. Você vê os pontos de apoio, ou rebites, não sei, grandes, bem nítidos. Por baixo da locomotiva, nós estamos vendo aqui o logotipo da Fratech, Made in Brasil. Lógico que essa locomotiva será exportada. O redutor, ele é fechado embaixo para evitar entrada de poeira. Ele é fechado, na verdade foi encaixado. O que você vê aqui é um pouco de óleo bem fininho, está passando aqui as engrenagens. E essa aqui é a nossa RS3 Central do Brasil. Aqui temos a outra modelo. Outra locomotiva. E aqui é uma RSC, desta aqui da FEPASA. Então a diferença dela em relação à outra, o corpo é o mesmo. Nós vemos aqui, continua, né? Os detalhamentos do gradil feito por fotocorrosão metálico, realmente, com a parte de baixo do ventilador bem visível. A pintura da Fratech sempre é muito interessante. A frente da locomotiva, eu acho muito bonito este zebrado preto e amarelo utilizado pela FEPASA. Dá uma melhora na visual da locomotiva. O truque aqui é um truque RSC. Então vejam que ele foi muito bem moldado também de acordo com o protótipo. As distâncias entre os eixos foram respeitadas. Olha aí, até o gatinho está curioso. Até o gatinho está curioso, né? Minha gatinha ferro modelista. Você olha aqui. Ela não está aguentando de curiosidade. Ela quer porque aqui é para ela essa locomotiva. Um detalhe aqui interessante da RS3 da FEPASA, não sei se vai aparecer aí também. Ela está com o farol duplo. E a locomotiva da Paulista, que é a original, a modelo, digamos, a fase anterior, está com farol de um LED único. Então é um detalhe a mais, um cuidado a mais do fabricante em relação ao modelo apresentado para os ferromodelistas. O peso desta locomotiva da RS de 329 gramas está pesando essa locomotiva aqui da Fratech. Bom, e aqui está aqui o nosso modelo com o limpa-trilho na cor preta, como existiu, como foi realmente no modelo original. Mas também essa locomotiva recebeu a pintura da Rede Ferroviária Federal com o zebrado vermelho e amarelo aqui na frente. Eu acho mais bonito, eu confesso. Visualmente é um modelo muito bonitinho, agradável e na escala realmente muito bonito. E a última caixa nós recebemos hoje. Esses modelos são meus, comprados. Não estou fazendo propaganda para ninguém, é que eu gosto.
E aqui eu considero das 4 modelos apresentados, eu acho que a pintura mais bonita é esta aqui, da Paulista, Companhia Paulista, a RSC, tem 3 eixos. A verdadeira, o eixo central não era tracionado, então tinha motor na primeira, na última, e o do meio não tinha motor. Essa é a locomotiva verdadeira. E aqui está o nosso modelo de locomotiva número 351 da Paulista. A pintura da Frateste, na verdade, sempre surpreende, é uma coisa espetacular. É uma das vantagens, por exemplo, entre comprar esse modelo nacional, que é da Frateste, lançado agora, e o importado. O importado, ele vai custar na faixa, o novo, na faixa de $100, entre 90 e $100. No entanto, ao chegar no Brasil, você vai ter que pagar imposto, em torno de 60%, imposto sobre o produto, sobre a despesa de envio, que também é alta, e ainda tem que mandar pintar. E o modelo não é exatamente este nosso aqui, né? Então você vai, além de comprar, então você vai ter que mandar pintar o modelo. E a pintura especializada de modelo deste, se você não tem habilidade, não é barata. E não vale a pena você arriscar no modelo. O modelo é uma pintura amadora. Então tá aqui a locomotiva da Paulista. Muito bonita. Bom, então nós vamos abrir então a nossa locomotiva. Tá aqui a locomotiva por dentro, a nossa Frateste. Vejam que a parte de cima, você já percebe que foi feito de metal, na cor de metálica, o chassi moldado. E a parte inferior, esse mesmo chassi metálico foi pintado na cor preta. Então você não percebe pro lado de fora que é feito de metal. Os encaixes das travas são aqui moldados no metal. O apoio do motor também. Olha, até a gatinha que está curiosa, tá curiosa com essa locomotiva. Depois você vê, Flora. Né, Flora? Depois você vê a locomotiva. Depois eu mostro para você funcionando. Bom, continuando aqui depois do gatinho. O motor Mabuchi, 2 volantes de inércia metálicos. Vamos dar uma paradinha aqui que a gatinha está bem curiosa hoje. Vamos continuar aqui porque depois da gatinha curiosa nós vamos representar aqui a locomotiva. Então metálica, os volantes metálicos, volantes de inércia, para dar maciez na abertura, no início do movimento e no final do movimento da locomotiva. Ela realmente percebe-se que ela é mais pesadinha, né? Dá uma certa estabilidade. O fato de ser metálico esse chassi, ela não é mole, não há aquela deformação. Eu acredito que isso aí vai repercutir no deslocamento, no desenvolvimento dela na linha. Ou seja, a Frateste novamente deu um passo à frente. Modelo, ela já fabricava modelos muito bem detalhados nos seus moldes. Isso aí não é novidade. Mas ela aplicou nesse molde alguns detalhes metálicos, no sistema fotocorrosão. Foi uma novidade dele. Foi a continuidade da novidade que começou com a C44. O engate preso no corpo da locomotiva. Esse aqui também tem um detalhe interessante que a gente não percebe ao assim observar com calma. O piso das laterais da locomotiva, ele é todo frisado para evitar o maquinista, por exemplo, escorregue, como é no modelo verdadeiro. Ele é frisado, rugoso. Outro detalhe interessante também que muitas locomotivas não têm. E o chassi metálico foi um outro avanço muito bom. Particularmente gostei da locomotiva. E daqui a pouquinho nós vamos ver ela rodando na maquete. A saída dela macia. Veja a curva em S.
faz sem nenhum problema. A curva 360, curva fechada da modelo Frateste, ela suporta muito bem. E a parada. Vamos ver agora então o desempenho também da RSC, com 3 eixos, também no mesmo percurso, acionando os vagões Frateste, curvas fechadas, desvios Frateste e importados também. A saída tranquila, primeiro desvio passou tranquilo. Ali também tem um desvio importado. E veja, essa aqui é uma curva 360. E o mais fechado da Frateste. E essa outra curva aqui também é bem fechada. E mesmo em velocidade fora de escala, exagerada, o desempenho dela continua perfeito nas curvas.